Gravação, tá gravado. O ideal é a gente estar junto aqui, conversar, trocar ideia, né? O Diácono Marco nos emprestou a conta dele do Google, então não tem limite essa sala. Então 1h e 10 a gente consegue resolver tudo que precisamos resolver. E essa participação de vocês é interessante. E se não quiserem se manifestar aqui, podem mandar mensagem. Se eu achar interessante a questão, né, eu exponho no grupo, mas sem expor a pessoa, não vou revelar quem é. E assim a gente vai caminhando, se eu puder ajudar aos irmãos que estão aqui conosco. Semana passada nós vimos o que é cosmovisão e confessionalidade. Se vocês perceberem, aqueles que participaram ou assistiram a aula, todo ser humano, todo, sem exceção, ele possui uma visão de mundo. É como o mundo faz sentido para ele não ficar doido. Então pode ser uma visão ateísta, eu não acredito em Deus, pode ser uma visão deísta, eu acredito numa força superior, impessoal, que fez tudo e a gente agora se vira nesse mundo. Ou eu acredito no Deus de Israel que se fez carne, ou eu acredito na Umbanda, ou eu acredito no Espiritismo, ou eu acredito no Catolicismo, e por aí vai. Todos os seres humanos, eles creem em algo. E eles confessam esse algo na sua vida. A maneira da gente viver reflete aquilo que a gente crê. Eu peguei muito nesse ponto aqui, né? Credenda et agenda. A gente pode falar, mas os nossos atos testificam aquilo que o nosso coração está cheio. Então a gente viu essa questão de cosmovisão e o que eu confesso. Confessar no sentido de externalizar a minha fé, seja uma fé ou até mesmo a não fé. É um tipo de credo. Eu não creio. Pronto. É o que você crê, é o que você não crê. E hoje, depois que a gente terminou o encontro, né, da semana passada, o último slide a gente viu que... Penúltimo slide. O último, perdão. Que eu tenho um amigo que ele tá navegando pelo mundo. Ele não é nada, ele é tudo, é aquela loucura, né? E ele me falou uma vez, a gente tem muita liberdade um com o outro, amigo de anos, e ele me falou que ele cria na Bíblia só naquilo que Jesus escreveu. Mais nada. Só nas palavras de Jesus. E ele é um cara muito racional, muito lógico. Eu falei, ô fulano, então você sabe que não foi Jesus que escreveu a Bíblia. Foram os apóstolos João e Mateus e os discípulos Lucas e Marcos. Escreveram os evangelhos. Então não tem por que você crer naquilo que Jesus falou e não crer no resto, porque eles registraram o que Jesus falou. E se você, aí eu comecei a argumentação com ele, né? Se você crê no Evangelho de João, você tem que crer nas 3 cartas que ele escreveu e no Apocalipse. Se você crê no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, você precisa crer nas cartas de Pedro. Eles testificam de Pedro, a autoridade que Pedro tinha. Se você acredita em Lucas, você tem que crer em Atos, porque Atos foi escrito por Lucas, e Lucas dá testemunho de Paulo e a autoridade escriturística que Paulo tinha. E Paulo escreveu 13 cartas. E nós temos ainda Judas, nós temos Tiago, que são irmãos de Jesus Cristo de sangue. E o mote da aula da semana passada foi que o Antigo Testamento, a gente viu aqui, né, o Moisés, os profetas e os salmos testificam de Cristo. Então não tem como eu me desvencilhar. Ou eu creio, ou eu não creio. Vai crer em outra coisa, mas não tenta seccionar, né? Não tenta particionar aquilo que você diz que crê ou que não crê. E realmente, pela argumentação lógica, você chega e dá um nó na pessoa. Só que eu defendi aqui que a argumentação lógica não converte ninguém. A classe chama Razão da Esperança. Esse é um texto de Pedro. Pedro diz assim: estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vós. Nós temos que envidar esforços de responder à razão da esperança que há em nós. De toda forma, nós vamos dar resposta. Mas, para uma pessoa vir aos pés de Cristo, é somente o Espírito Santo para trazer. Não tem como. Essa é a maravilha, né? É a palavra de Deus, a Escritura, e a operação do Espírito Santo. Um não funciona sem o outro. Porque a palavra de Deus é a palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. A próxima aula, né? Nós vamos ver aqui nós vamos ver a Trindade. Então, vamos dar início, finalizada essa aula, nós vamos dar início, então, hoje, sobre esse livro, que é o assunto aqui nosso. Da onde vem a fonte de conhecimento em relação ao cristianismo, em relação ao Senhor Jesus Cristo.
Todas as outras cosmovisões possuem a sua fonte de revelação. Nós, seres humanos, trabalhamos com fontes revelacionais. Sejam nossos pais, nossos amigos, a televisão, a música, a cultura, algum líder espiritual, o Buda, o Maomé. Todo ser humano ele trabalha com uma fonte revelacional. E nós vamos ver aqui que a Escritura é a nossa fonte revelacional. E por que confiar nesse livro? Semana passada a gente já deu a introdução aqui mostrando que o próprio Jesus Cristo testificou dezenas de vezes nos evangelhos para a gente crer em Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, ele fazia ali o Antigo Testamento. É a base daquilo que foi anunciado, da promessa que Deus iria se tornar carne e habitar em nosso meio. E hoje nós vamos ver esse livro que Jesus manda acreditar, esse livro que Jesus nos ordena a abraçar como fonte de revelação e que nada pode contradizê-lo, estar acima dele, nada. Tudo passa pelo crivo da Escritura. Um grande mal do presente século foi a teologia liberal. Alguém já deve ter ouvido aí, até com um ar de piedade de quem falou, né? Ah, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Isso é diabólico, para não dizer outra coisa. A Escritura é a palavra de Deus. Porque na medida que eu digo que a Escritura contém a palavra de Deus, e existem teólogos importantes da história que a partir ali do iluminismo e mais fortemente meados do século XIX, eles defenderam isso, dizendo que se a minha razão e o empirismo, a ciência, não puderem comprovar, eu tenho que descartar aquilo que está na Escritura. Se a minha razão ou a ciência ou o empirismo confirmarem, aí eu posso ficar com aquilo. Volto a dizer, isso é diabólico, é demoníaco. Isso é o início da derrocada da igreja depois da Reforma Protestante. A teologia liberal é o câncer dentro da igreja hoje. E hoje aí na tela nós estamos vendo, né, as divisões e livros das Escrituras. Então nós vamos preparar o terreno para os próximos encontros nossos, discorrendo, muitas vezes a gente não sabe, né? Nós vamos ver ali como que são essas divisões dos livros da Escritura e o que as Escrituras dizem de Cristo. É interessante, semana passada a gente viu o que Cristo disse da Escritura. Hoje nós vamos ver o que a Escritura diz de Cristo. Vamos caminhar, queridos. Testamentos, Antigo e Novo. Essa palavra ela é tão linda, testamento, porque o autor aos Hebreus diz que um testamento ele tem validade quando o seu testador morre. E isso assim, eu chego até a arrepiar. Cristo morreu para que o testamento tivesse validade e a nova aliança entrasse em vigor. Isso é a coisa mais linda que a Escritura tem. Então nós temos o Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, e nós temos a renovação da Antiga Aliança, que é conhecido como o Novo Testamento. Então, já para tirar da nossa mente qualquer coisa que possa nos levar a dividir a Escritura, o Antigo já passou, agora é o Novo. Para com isso, queridos. Quando Jesus proclama a sua aliança na ceia, ele diz que aquele vinho ali simbolizava o sangue da renovação da aliança. O termo em grego usado ali, ele remete a que aquilo que aconteceu foi para mostrar o pecado do homem e que ele, o cumpridor da lei, estava chegando para mostrar que nós somos incapazes de obedecer à antiga aliança, mas ele obedeceu. E ele obedecendo, ele é o nosso testador, o novo testador que chegou. Isso assim, a mente da gente explode quando isso faz sentido para nós. E é nisso que nós vamos caminhar aqui. Por que Deus teve que descer nessa terra, obedecer a lei que ele mesmo deu no Monte Sinai de forma perfeita e morrer? Porque o apóstolo Paulo explica, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele vai explicar isso em Romanos 7, ele vai explicar isso em Romanos 3, ele vai explicar isso em Gálatas. Ele chega à conclusão que pecadores sem o Espírito Santo não podem chegar. Eu sou um violador da lei de Deus. Eu sou um quebrador e Deus precisa me matar, porque Deus é justo. E aí o pecador, reconhecido do seu pecado, da sua mazela, ele para de achar que ele pode requerer de Deus algum ato de justiça de per si, e ele apela para Cristo.
Ele esvazia suas mãos das suas obras, da sua obediência e vira para Cristo e fala assim: Senhor, eu não posso, tem misericórdia de mim. E ali é confirmada a aliança no sangue de Cristo. E nós vamos esmiuçar isso aí durante as semanas. A igreja moderna, queridos, ela padece severamente do evangelho genuíno. As pessoas estão indo em igrejas, inclusive evangélicas, e elas estão achando que elas estão sendo salvas porque elas seguem algumas regras, porque elas seguem alguns estabelecimentos, alguns ritos. Elas não entenderam que não é o rito, não é a regra, não é aquilo que o pastor diz que ela precisa fazer que a salva. Mas o que a salva é o sangue de Cristo derramado naquela cruz e a fé que ela coloca naquele sangue. E nós vamos entrar em mais detalhes disso. Antigo Testamento, queridos, 39 livros, a Torá judaica, né? Mais o Ketuvim, mais o Nevim, nós vamos ver no próximo slide aí. Eles totalizam, na verdade, 24. Ah, pastor, então a minha Bíblia é diferente do judeu? De jeito nenhum. Porque os livros eram tão grandes, por exemplo, Samuel, Reis, Crônicas, que o cristianismo dividiu esses rolos. Por isso que o nosso são 39 e o do judeu ele é só 24. Mas o conteúdo é exatamente igual. Diferente, por exemplo, da escritura católica romana. A escritura católica romana tiveram adendos 1540 e poucos anos depois. Houve um concílio para combater a reforma protestante, para combater os evangélicos. E aí a igreja romana, sem poder responder com aquela escritura judaica, eles, na base da canetada, colocaram novos livros. Tobias, Judite, Sirácida, Eclesiásticos e por aí vai. A Bíblia Católica Romana no Antigo Testamento é diferente do judeu. E Paulo deixa isso claro, queridos. Ele fala assim, porque a escritura pertence aos judeus. Ninguém põe a mão naquilo ali. Ele está se referindo ali ao Antigo Testamento, não tinha um novo ainda, né? Ninguém põe a mão naquilo ali. São deles. Só que eles leem o Antigo Testamento, mesmo Paulo explica na carta aos Coríntios, capítulo 3. Quando eles leem a lei de Moisés, eles têm um véu no rosto. E eles acreditam que eles estão cumprindo a lei de Deus e sendo salvos pelo cumprimento. Eles não entenderam a perfeição que Deus exige do cumprimento da lei. Então, nossos são 39, exatamente o mesmo conteúdo. Aproximadamente, queridos, 34 autores: Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, e aí vem a turma toda. Escrito num período que vai de 1450, na saída do êxodo do Egito, até aproximadamente 400 anos antes de Cristo, que é ali o período de Ester, no reino persa. E aí, mais ou menos nesse período, Deus se cala, Deus silencia, chamado de período intertestamentário. Para no ano 0 aproximadamente, estou usando aqui números aproximados, né? Explodir a plenitude do tempo com a vinda do próprio Deus. Não eram mais homens simplesmente, mas o Deus homem que pisou nesse mundo. O Novo Testamento é composto de 27 livros. O judeu não crê no Novo Testamento, é uma abominação para ele. Ele não crê em Jesus Cristo. Cristo é algo abominável para o judeu. E hoje a gente vê muita igreja evangélica colocando Israel lá em cima, né? Chamando até de irmão. Como é que eu chamo de irmão aquele que odeia o Salvador? Não são irmãos. A fé é outra. A teologia é outra. Não caiam em engodo. Os judeus são inimigos da cruz, como Paulo diz. Ah, pastor, mas essa palavra é dura. Sim, cada coisa no seu lugar. É óbvio que eu amo aos judeus, eu conheço os judeus e quero que eles creiam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque se eu passo a mão na cabeça e amacio, eles estão indo caminhando para o inferno. E Jesus deixa claro, se não credes que eu sou, o eu sou aí é a apresentação que Deus faz a Moisés no Sinai, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E nisso estão os judeus, e nisso estão os testemunhos de Jeová, e nisso estão os mórmons. Eles não creem que Jesus Cristo é Deus. E semana que vem nós vamos ver a Trindade, como que isso funciona. O Novo Testamento, em torno aí de 9 autores, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, Tiago, Judas, e o autor aos Hebreus, que eu creio ser Paulo, mas há divergências aí, nós não vamos transformar isso em cavalo de batalha.
Não nos foi dado por Deus revelar quem escreveu a carta aos Hebreus. A gente sabe que era uma pessoa que conhecia muito dos rituais levíticos. Então, se você lê Levítico com a carta aos Hebreus, você vai ver que é a carta mais cristológica que existe. A carta do sacrifício. Hebreus e Levítico. Se você pega, por exemplo, a carta aos Romanos, é a carta mais teológica que existe. Não que o resto não seja, né, queridos? Por favor. Vamos colocar aqui as palavras em cada lugar, né? Mas esses documentos se destacam pelo volume de informação que eles trazem e a categoria dessa informação. A carta aos Efésios é uma carta extremamente eclesiástica. Ela fala da igreja. A carta aos Tessalonicenses, ele fala do fim do mundo, escatologia. E assim Paulo foi dando esses ensinos. Como que funciona isso, queridos? Olha que interessante. O Novo Testamento ele foi escrito aproximadamente de 45 depois de Cristo, quer dizer, já tinha aí 12 anos que Jesus tinha morrido. Até o ano 100. Então, eu costumo fazer a comparação assim. Os evangelhos, eles são uma escada. Eles apresentam o Senhor e o Senhor da igreja, a noiva do Senhor. Aí nós temos duas colunas em cima dos evangelhos, que são Romanos e Hebreus. As duas colunas. E existe um arco sobre essa coluna, que são as demais cartas. Um arco triunfal. E no centro, na testeira desse arco, Apocalipse de João, anunciando o fim. É assim que eu gosto de imaginar essa obra-prima dos evangelhos, as cartas e o Apocalipse. E assim, nesse período todo, eles foram registrados. Queridos, até aqui alguma dúvida? Vou prosseguir. Vamos embora. Eu trouxe uma linha de tempo aí do Antigo Testamento, rapidamente para a gente entender, né? Então, olha que interessante. Vocês estão vendo que o livro de Jó, apesar dele estar antes dos Salmos, ele foi escrito, a história dele, ele foi escrito aproximadamente no período patriarcal de Abraão. Jó pode ser antes de Abraão. Então perceba que a escritura ela não está numa ordem cronológica. Ela não se preocupa com isso. Então nós temos Gênesis e Jó, nós temos o Êxodo, que é a saída do Egito, aí Moisés junto com o Êxodo estava escrevendo Levíticos, estava escrevendo Números, Deuteronômio. Nós temos Josué, posterior a Josué a época dos juízes, e Ruth viveu nessa época dos juízes. Aí nós temos os dois grandes livros do Antigo Testamento, Samuel e Reis, que foram divididos em dois para ficar fácil de manusear. E nós temos também as crônicas que falam do tempo de Samuel e que falam do tempo dos reis. As crônicas é como se fosse uma confirmação daquilo que Samuel expôs e daquilo que o autor de Reis expôs. Paralelamente a esse período, na parte de baixo aí, você vê Salmos. Na época do rei, pouco depois do rei Salomão, Acabe, nós temos Amós, Oséias, nós temos Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Miqueias, Isaías, Sofonias. Nós temos os profetas mais próximos, Abacuque, Joel, Jonas, Naum, Obadias, Jeremias, Lamentações e Ezequiel já entrando no exílio babilônico. Jeremias pegou um pedaço, escreveu Lamentações, Ezequiel pegou um pedaço, Daniel esteve lá no exílio babilônico e a reconstrução à volta do exílio, Esdras, Neemias e mais 4 profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias e Esther. Então há um panorama bem rápido aqui para você entender que não é algo cronológico. Isso aqui é interessante a gente ter em mente, ó. Tô lendo Jeremias, eu sei que aqui tem o profeta Ezequiel e tem o profeta Daniel e o finalzinho do livro dos reis. Ah, tô lendo Isaías. Eu tenho aqui o rei Acabe, eu tenho aqui o rei Josafá, e a gente vai criando esses vínculos. Isso é o que é importante. A escritura responde à escritura. Guardem isso. Isso aqui é fundamental para que a gente não caia em engodo. Quando alguém traz uma informação externa para confirmar um dogma que a Bíblia não confirma, é cilada. A gente precisa rechaçar. É como os bereanos faziam. Eles confirmavam no Antigo Testamento tudo aquilo que Paulo falava. Isso significa, a palavra, né, para isso é exegese. A exegese olha um texto baseando na própria escritura para responder aquele texto se ele for um texto difícil, um texto obscuro. Quando eu parto para uma informação externa à Bíblia, eu já estou caindo no aspecto limitado da humanidade, e aí eu estou fazendo o que a teologia liberal faz. Estou dando crédito à minha razão
e a ciência. E nós vamos ver uma aula aqui sobre as obras da criação. Eu amo a ciência. Eu sou um desenvolvedor de software. E os irmãos vão conhecer mais a minha vida aí nessa caminhada. E eu gosto, eu leio, e eu fico vendo a maravilha de Deus confirmando tudo naquilo que ele manipula nesse mundo natural. O mundo das regras, das leis, do estabelecido. Estava vendo um vídeo de John Lennox, ele é um doutor em matemática de Oxford, crente o homem. E ele falando assim que é possível a gente fazer ciência porque a gente crê que existem leis que uma mente superior deixou estabelecida. Pois não, Fabian? Fabian. Você me falou seu nome errado, agora acabou. Diga lá, meu irmão. Ô, pastor, e como a gente sabe que a Bíblia não teve alteração humana? Isso aí nós vamos ver daqui a pouquinho. Aguenta as pontas aí. Beleza. Aguenta as pontas aí. Esse é sensacional, essa pergunta, viu? Então, queridos, aqui em pretinho, aqui, olha, eu tenho aqui, né, Torá, Nevim e Ketuvim, que é a Tanakh. Esse é o Antigo Testamento. Tanakh judaica. Tanakh são as primeiras letras, né, ali, ó, T-N-K. Torá é a lei de Moisés, que significa ensino e instrução. Nevim significa profeta, que são os profetas da Escritura. E Ketuvim significa escritos. São salmos, eclesiastes, provérbios, cantares e assim vai. Esse conjunto, que nos judeus eram 24 e para nós são 39, eles englobam o Antigo Testamento. Vamos continuar. E aqui eu trouxe também o Novo Testamento. Nós temos aqui, tem? O cronograma tem. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho é aquele registro sobre a história do nosso Senhor Jesus enquanto carne neste mundo. Nós temos os Atos dos Apóstolos segundo o Espírito Santo. Os atos que foram confirmados e que trouxeram a realidade, a confirmação de que Deus pisou nesse mundo. Nós temos as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Nós temos as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e Judas, e a revelação, que é o significado da palavra Apocalipse. Apocalipse em grego veio diretamente para a nossa língua, né, portuguesa, significa revelação. Tanto que em inglês é revelation. E para nós ficou Apocalipse mesmo, como pode ser chamado de revelação também, sem problema algum. E aqui eu trouxe uma linha de tempo, olha que interessante. O primeiro documento neotestamentário escrito foi a carta do irmão do Senhor Jesus, Tiago, ali por volta de 45 a 47 depois de Cristo. A primeira carta do Novo Testamento é Tiago. Depois vem Paulo escrevendo aos Gálatas, em torno aí de 48 a 49. Depois veio as duas cartas aos Tessalonicenses, no ano 51 a 52. Aí veio o Evangelho de Marcos, entre 50 e 60, não se consegue uma precisão melhor do que essa. Nós temos 1 e 2 Coríntios entre 56 e 57. Sabemos que existe uma outra carta aos Coríntios, chamada de Carta Severa, mas essa carta foi perdida também. Ela não faz parte do cânon. Nós temos Romanos, que foi escrito em 58. Há uma lenda na carta aos Romanos. A gente tem que tomar cuidado, viu? Com lenda, com tradição. Mas eu acho muito bonito e não atinge em nada a nossa fé. Diz que Paulo ele estava no último dia da sua viagem em Corinto, indo para Jerusalém. E nesse dia, nessa noite que ele ia partir pela manhã, ele foi tomado pelo Espírito Santo e escreveu aos Romanos uma carta. E era a carta aos Romanos. Numa noite ele escreveu a carta ali com 16 capítulos e encaminhou Febe para levar. Febe morava em Corinto, né, para levar isso lá. É muito bonito, mas não é bíblico. Mas é interessante, né, a gente ter essas informações. Daí vem o outro evangelho de Lucas. Daí nós temos Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon, que são chamadas as cartas da prisão. Paulo estava preso aqui quando ele escreve. E ele escreve uma outra carta aos Laodicenses, que também foi perdida. Ele fala na carta aos Colossenses assim: esta carta que eu escrevo a vocês, envie para os de Laodiceia. E a carta que eu mandei para Laodiceia, pegue para vocês e leia esta carta. Esta carta não apareceu. Nós temos o outro evangelho de Mateus, nós temos 1 Timóteo e Tito, Atos, que é Lucas, né, que vai escrever 5 anos depois do evangelho, 2 Timóteo, e aí vem 1 e 2 Pedro, Hebreus, Judas e o restante, João no Apocalipse,
já liberando o ano 100. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, Antigo e Novo Testamento, queridos, abrange um período aí de quase 1.600 anos. É impressionante isso. E agora eu respondo aquela questão que o Fabian levantou aí. Como que eu posso crer que essa Bíblia aí não é alterada? Deixa eu ver. Não, eu não trato isso aqui. Eu devo tratar isso em outra aula, tá? Mas eu já adianto aqui para os queridos. Os manuscritos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Os manuscritos do Antigo Testamento, mais antigos que nós temos, eles têm a data do século X depois de Cristo. Vocês conseguem entender o que eu falei aqui? Não existe manuscrito de Isaías, não existe manuscrito de Moisés, não existe manuscrito de Davi, nada. Tudo se perdeu na história. O mais antigo é do século X depois de Cristo. Ali na época do povo judeu que grafou a vogal, porque a língua hebraica ela não tinha vogal, ela só tinha consoante. E estava ficando difícil eles vocalizarem a língua, eles estavam perdendo a língua. E eles criaram um sistema para poder grafar as vogais sem precisar mexer no manuscrito. Tanto que as vogais em hebraico elas são sinais em volta das consoantes. E esses homens chamavam massoretas. Os massoretas que criaram a vogal no hebraico. Tanto que hoje, graças a Israel ter sido fundada, não precisa mais das vogais. Novamente a língua ressurgiu. Eles dispensaram as vogais de novo. Olha que interessante, né? Então o manuscrito mais antigo até então era o século X. Em 1948 ou 49, não me lembro aqui, qual foi o evento? Um evento marcante nesse ano. O fim da Segunda Guerra Mundial, queridos. E o estabelecimento do Estado de Israel. E havia um pastor de ovelhas. Pastoreando as suas ovelhas, ele perdeu uma ovelha. Olha que interessante, né? Deus é maravilhoso demais. E esse homem estava atrás das ovelhas dele, jogando pedras dentro dos buracos na região do Mar Morto. A região do Mar Morto tem muitas cavernas, e era ali. E eles jogam pedra, para machucar o bicho mesmo, para ele balir e eles poderem entrar e pegar o bicho. Quando ele jogou uma pedra, ele escutou o barulho de vaso quebrando. E aí ele desceu e viu um monte de vasos antigos, e ele chamou a autoridade israelense de arqueologia, né? Lá o cidadão de Israel ele tem muita consciência da história dele. E até crime, né? Você mexer em coisa e tal, roubar, esse tipo de coisa. Eu já passo a palavra. A Mirka falou e eu vi que o presbítero Paulo levantou a palavra, já te passo, meu irmão. Então, esse homem chamou a autoridade israelense, eles recolheram esses rolos, e até então eles não tinham tecnologia para abrir esses rolos. Eles tentavam abrir, o rolo simplesmente esfarinhava. Era coisa muito antiga. E esses rolos ficaram guardados no museu, né, em ambiente controlado, umidade, temperatura, etc. e tal, até aproximadamente 2010, se eu não me engano. E a autoridade israelense fez uma parceria com a Google. A Google investiu não sei quantos milhões de dólares e criaram um aparelho de raio-x a partir de uma tomografia computadorizada. E eles conseguiram, sem mexer no vaso, eles conseguiram abrir os rolos de forma computadorizada. Eles não mexeram, mas o computador conseguiu escanear aquilo ali e reconstruir os rolos. E o primeiro que eles fizeram isso, havia um rolo de Isaías, exatamente igual o que eles tinham do século X. E aí, fazendo um exame de radiocarbono, eles viram, radiocarbono ele é seguro até 15 mil anos no máximo. Passou de 15 mil anos é fake, viu? Você pode conversar com qualquer cientista sério, pergunta lá, o dinossauro viu lá que o radiocarbono dele tem 260 milhões de anos. Mentira! Radiocarbono é seguro até 15, 20 mil anos, passou disso aí, se perde em erro. Não tem como o decaimento de carbono sinalizar 260 milhões de anos. Isso é palhaçada. Mas aí fizeram a datação de decaimento de carbono nesse manuscrito do Mar Morto, né, o Qumran, a região de Qumran, e dataram esse rolo 200 anos antes de Cristo, queridos. Agora prestem atenção. Eu tenho um rolo 10 séculos depois de Jesus. E eu encontro um rolo 2 séculos antes. Quer dizer, tem uma distância aí de 1.200 anos. E eles eram exatamente idênticos.
Isso responde a sua pergunta, Fábio? O, Responde sim, pastor. olha isso, cara. Isso assim, isso é miraculoso, gente. Não tem, não existe na história da manuscritologia universal, seja ela bíblica, seja ela secular, um caso desse. Não existe. E o ato de se escrever a Bíblia para o judeu era um culto. Eles tinham um culto ali. A pena que se escrevia o nome de Deus era outra pena, era diferente. E essa segurança vai porque o hebraico ele é quadrático. A língua quadrática, ela é semi-pictórica. Língua pictórica é aquela que se escreve desenhando objetos, bichos. A nossa língua não é pictórica, né? Português, inglês e tal. E o hebraico fica no meio. Ele é semi-pictórico. Ele fica no meio. E por ser quadrático, tinha uma metodologia de criptografia dos manuscritos de Israel do Antigo Testamento que eles conseguiam detectar erros muito fáceis. Eles tinham um número de colunas, um número de linhas, tipo uma tabela de Excel, né? Impressionante o negócio. E eles conseguiam fazer essa detecção muito, muito fácil. Se o manuscrito fosse copiado errado, ele era inutilizado, ele era jogado fora. Isso é impressionante, queridos. Impressionante. Nem falo aqui do Novo Testamento. O Novo Testamento, se você pega um manuscrito de Platão, de Aristóteles, 8, 10 cópias, ninguém duvida que aquilo ali é Platão. Não, isso aqui é Platão. Agora ficam colocando chifre na cabeça de cavalo por causa do Novo Testamento. O Novo Testamento tem em torno de 6.000 manuscritos. E eles se diferem poucos porcentos por causa de um que perdeu, não dá para ler, esse tipo de coisa. Então, assim, o ímpio, ele vai arrumar jeito de colocar problema. Porque senão ele vai ter que dar o braço a torcer e ele cria um compromisso com aquilo ali. Então ele vai criar problema. E honestamente a gente vê a preciosidade da manuscritologia. Vamos seguir, queridos, vamos seguir aqui. O que as escrituras dizem sobre Jesus? Vamos começar a pincelar isso aqui. Semana que vem a gente entra na Trindade. Eu vou pedir que vocês leiam, por favor, para poupar minha voz. Quem lê para nós aí? Tá na tela. Gente, não me deixa no vácuo, não. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno. Um minutinho que eu estou voltando. E príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Isaías 9, versículos 6 e 7. Obrigado, William. Olha que interessante. Isaías faz ele profetiza que viria um menino, um filho que ia nascer. E esse menino, esse filho que ia nascer, ele é o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. Olha o que o profeta Isaías, em torno aí de 900 anos antes de Cristo, diz sobre um menino que nasceria e seria chamado de Deus poderoso. Vamos prosseguir, queridos. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Isso tudo aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Um título, mais um título de Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus conosco. São os títulos para identificar que Jesus Cristo ele é diferenciado. Jesus Cristo, ele... Oh, queridos, só um minutinho, por favor. Peguei uma água aqui, senão eu não aguento, não.
Vamos prosseguir. Olha esse texto de Ezequiel, prestem atenção nesse texto. Pois assim diz o Senhor soberano. Eu grifei, né, por baixo aí, Senhor soberano, tá falando Deus. Eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bom pasto nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas, fortalecerei as fracas, destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano, julgarei entre um animal e outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Queridos, chamar a atenção para alguns aspectos desse texto. Deus está falando, não fica dúvida, né? Ele por 3 vezes ele diz, olha, Senhor soberano na primeira linha. Na quinta linha, de baixo para cima, ele diz o Senhor soberano. E na última linha também diz o Senhor soberano. É Deus que está falando na boca do profeta. Vocês perceberam que os tempos verbais e os pronomes utilizados estão todos na primeira pessoa? Deus não vai mandar ninguém fazer, não. Ele fala assim, eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Eu as encontrarei. Eu serei o pastor. Eu encontrarei as minhas ovelhas. Eu as tirarei do meio do povo. Eu as alimentarei. Eu vou ligar, eu vou fortalecer, eu vou curar. Deus não atribui isso a um terceiro. Ele assume a responsabilidade para si. Mas como isso pode acontecer? O profeta Ezequiel aí gira em torno de 500 a 550 anos antes de Cristo. Como que Deus pode fazer isso? Como que Deus pode fazer isso? Aí nós vemos o Evangelho de João. Nós temos pregado no Evangelho de João. Olha o que Jesus diz, queridos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem assim como meu pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste curral. Olha, Jesus falando ali ao povo judeu, aqueles que creram nele, e Jesus falando de nós aí, aqueles que viriam a crer. O mesmo apóstolo João, no capítulo 17, fala assim, Pai, eu não oro pelo mundo. Olha a palavra de Jesus, queridos. Eu não oro pelo mundo. Eu oro pelos que o Senhor me deu. E não apenas por estes que estão aqui, mas por aqueles que vierem a crer em mim por meio da tua palavra. Amor, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como meu pai me conhece, eu conheço. Eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Queridos, Jesus é o bom pastor que Ezequiel anunciou. Deus na boca do profeta falando, eu vou lá, aí chegou a plenitude dos tempos, ao bom pastor aí. Jesus Cristo veio buscar as ovelhas dele. Mais um texto para nós. Profeta Zacarias, quem lê para nós? Zacarias.
Gente, não me deixa no vácuo, não. Abre o áudio e lê. William, ninguém quer ler, vai ser você mesmo. E sobre a Pode ir, o próximo Mirka lê. E sobre a casa de Davi, é porque eu estava anotando aqui também, tá? Sim, e tranquilo. sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12, 10. Obrigado, William. Queridos, olha que interessante esse texto de Zacarias. O trono de Davi deveria ser colocado, restaurado. O trono de Davi. E os habitantes de Jerusalém receberiam o espírito da graça e de súplicas. E olharão, o profeta falando no futuro, né? E olharão para aquele a quem transpassaram. Olha só. Pranteá-lo-ão como quem pranteia um unigênito. Quem que é o unigênito? Jesus Cristo. Só que essa versão nossa aí, versão de escritura, existem versões melhores que outras, tá? O texto original, na língua original, é o texto inspirado. Existem homens tementes, graças a Deus, que nos facilitam a vida trazendo para o nosso português. Só que existem versões um pouco melhores que outras. Esse trechinho aí, grave esse trecho, olha. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram. Essa é a versão Almeida, revista e atualizada. Agora eu vou ler com os queridos a Almeida corrigida fiel. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Tranquilo. E olharão para mim, não é para aquele. E verdadeiramente no hebraico, ele atribui o olhar para ele. Não é num pronome relativo, mas é num pronome pessoal. E olharão para mim a quem traspassaram. Jesus Cristo falou na boca do profeta. E prantearão sobre ele como quem pranteia o filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então vai ficando muito claro, e dezenas, centenas de outros textos aqui, aquilo que Jesus fala lá em Lucas. Eu tenho trazido isso muito no estudo de Salmos que a gente tem feito lá na igreja, né? Às quintas-feiras, no Colégio Santa Amélia. Na caminhada ali de Emaús, a estrada de Emaús, os dois, né, que Jesus começa a conversar, Jesus vai lá comer com eles, e Jesus, ele desaparece na frente deles. E aí um deles vira e fala assim: não nos ardia o coração quando ele falava e explicava o que Moisés, os profetas e os salmos falaram sobre ele? Então a gente vai perdendo essa mente moderna de que a escritura é um monte de texto picado e que nada tem com nada, e a igreja, o culto, o estudo bíblico vai tomando forma. E é isso, queridos, que me ouvem, essa forma, essa cosmovisão é que precisa moldar o nosso coração para a gente continuar caminhando nesse deserto. Nós vimos aqui Deus fazendo uma promessa para Israel, e as pessoas fiquem polvorosas, né? Ah, Israel, Israel. Queridos, aqui já para botar termo, né, naquilo que precisa ser colocado, o autor aos Hebreus, que eu comentei aqui, né, ele fala claramente: nem Abraão, o pai da fé, ele queria um pedaço de terra aqui de baixo. Mas Abraão queria o Israel do alto, a Jerusalém celestial, aquela que é edificada pela mão de Deus. E é essa que Jesus está prometendo aqui, que vai restaurar. Mais uma vez, esqueçam a terra. Nós temos um coração preso neste mundo, enraizado aqui em promessas terrenas. Nós estamos caminhando pelo deserto da vida como aquele povo que foi tirado do Egito, o Egito simbolizando o pecado, salvos pelo verdadeiro Cristo que estava em Moisés, realizando ali a promessa de libertação e rumando não para uma Canaã aqui da terra. Tem gente defendendo até que tem que ir para Jerusalém, gente. Mas é
rumando a Jerusalém do alto, aonde não há mais dor, aonde toda lágrima não será enxugada, aonde não mais há pecado. E a nossa mente vai sendo mudada pela Escritura e a completude da mensagem da Escritura, e não textos isolados e que nos levam a cometer erros terríveis. E o coração continua amargurado, continua ansioso, continua em aflição, continua em depressão, porque nós não temos esperança. A gente acha que as coisas estão se cumprindo aqui na terra. E não é. Vamos continuar, queridos, caminhando aqui para o final. No princípio... o Evangelho de João, eu estou pregando nele todo domingo agora. Já vamos para o capítulo... finalzinho do capítulo 2, domingo agora. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Ei, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz, aquela que é a verdadeira luz, que ilumina todos. Estava chegando ao mundo, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Ei! Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Isso é a conversão, queridos. Não é quem quer ou quem corre, como Paulo diz, mas é de Deus usar da sua misericórdia, por meio da pregação da palavra. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai, ou Filho unigênito. João 1, de 1 a 14. Nós vamos estar no final do capítulo 2 hoje, onde o capítulo 3 repete exatamente o que João argumentou e que Jesus confirma. Ele vira para Nicodemos no capítulo 3, né? Nicodemos fala com Jesus assim: Senhor, não tem jeito da gente falar que o Senhor não veio de Deus, porque eu só opero sinais que só quem veio de Deus pode fazer. Aí Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, importa ser nascido do alto, porque aquilo que é daqui de baixo não presta, mas tem que nascer do alto. A única coisa que presta debaixo do sol, queridos, é a palavra de Deus que nos leva a Cristo, que nos leva para cima. O resto é resto. Vamos prosseguir. Concluindo, queridos. Semana passada eu falei que na maioria dos nossos encontros muitas dúvidas podem surgir, né? Muitas coisas ficam no ar, muitas dúvidas até. E eu sempre peço aqui coerência e honestidade, mesmo que na dúvida. Perfeito. Vamos ser coerentes e honestos intelectualmente. Nós vimos aqui a Escritura dizendo que aquele Deus que falou no Antigo Testamento, ele encarnou. E a Escritura mostra isso, ela fala isso. Esse foi nosso encontro hoje, preparando o terreno aí para o que vem. Então, nós vimos que as Escrituras, elas são documentos divino-humanos. O que isso significa? Existe uma teoria, na verdade são 3 teorias. Uma diz que Deus pegou os profetas e os profetas psicografaram a Escritura. Eles não tinham domínio nenhum deles mesmos. Paulo já desmente essa teoria. Paulo fala aos Coríntios que o espírito do profeta esteja sujeito a ele. Tem esse negócio de gritaria, de bagunça dentro do culto. Porque tá profetizando, tá gritando, tá rolando no chão. Isso é errado. O apóstolo instrui a igreja de Corinto falando assim: o espírito do profeta está sujeito a ele. E se não está, não é um profeta. Ponto final. Do outro lado, há uma outra teoria que diz que Deus só deu o insight, mas os profetas foram livres para registrar. Isso é teologia liberal. Nós já tratamos disso aqui. Nada que Deus não quis foi registrado na Escritura. E a teologia reformada, a igreja evangélica nos primórdios, ela defendeu que Deus operou de tal forma na vida dos profetas que Deus usou das suas capacidades cognitivas, intelectuais, sociais, culturais para registrar a Escritura
sem tirar essa capacidade do profeta, mas de forma que o Espírito Santo organicamente estava ali operando por meio desse profeta. Tanto que isso é verdade, que o profeta Isaías, ele foi um profeta que viveu na corte, ele tinha instrução. A escrita dele é diferenciada. Já o profeta Amós, ele mesmo fala no começo do livro dele, ele fala assim, olha, o profeta Amós ele está irado com o povo de Israel, porque ele era vaqueiro, colhedor de sicômoro, e ele ficou bravo e falou assim, olha, nem profeta eu sou, eu estou precisando vir aqui por causa de vocês. Ele era um homem bronco da roça. Pedro, a primeira carta dele, certamente Marcos foi o amanuense da carta, isso é muito comum, viu, queridos? Por exemplo, no final da carta aos Romanos, Paulo diz que Tércio foi o amanuense dele. Tércio foi o que escreveu a carta. Pedro possivelmente usou de Marcos, o evangelista, para escrever a sua primeira carta. Mas a segunda carta foi o próprio Pedro, tanto que ela tem um grego um pouco mais simples do que a primeira. Então essa teoria de uma mistura orgânica entre o Espírito Santo e os autores bíblicos inspirados é o que nós defendemos. Pois não, presbítero, pode falar. O Rev. E isso é até interessante porque é um argumento histórico, né, para a gente conferir a validade dos livros, né, que a gente tem hoje, né, o fato de Deus ter preservado essas características dos autores. Exatamente. Né? Mas isso me lembrou uma época que é bem engraçado até. A gente estava fazendo uma série de estudos no Novo Testamento, né? E na Bíblia de Genebra traz nota de rodapé de um monte de coisa, né? E aí, inclusive, o que o senhor falou de Pedro, né? Tem algumas cartas que os teólogos liberais vão questionar porque seria como se o estilo dele tivesse evoluído, assim, né? Pra você ver. Aí você fala assim, o estilo mudou, nem que seja 30 anos depois, tipo, essa pessoa não pode evoluir o estilo de escrita em 30 anos. Exatamente, ué. E eles vão questionar isso, né? São argumentos, são filigranas que é pro ímpio se agarrar e descer pro inferno. Sim. Com isso, entendeu? Não, e olha só, aí um outro livro que a gente estava lendo, eu não vou me lembrar qual que era, mas de um mesmo autor, comparado dois livros, os teólogos liberais estavam questionando que era muito parecido. Aí eles estavam falando que era uma cópia. Então, tipo assim, se é muito diferente, eles são questionados. Se é muito igual, também não tá bom, não. E é interessante, né? Se acontece um fato aqui na rua e eu escrevo sobre esse fato, e outra pessoa que viu o fato escreve, não tem que ser igual, não? Cara, é isso. O espírito do anticristo, ele opera, como João disse. E o ser humano, ele tem um problema. Nós vamos chegar no nosso encontro sobre pecado, nós vamos ver que nós temos pavor de Deus, porque Deus é dono. Deus, ele detém o domínio sobre a raça humana, e a raça humana não suporta isso. A raça humana acha que é independente, autônoma. E ela vai usar de toda a sua malícia, de toda a sua maldade para negar Deus até o último dia. Queridos, continuando aí. Algo que outros documentos não fazem, as escrituras fazem. Irmãos, por que, como eu disse aqui, né, Platão, Sócrates, pensadores aí do passado, né, eles não têm os seus escritos questionados, as pessoas aceitam de bom grado. Por quê? Porque se aquilo ali for verdade, for mentira, se aquilo ali for de Platão, não for de Platão, não muda nada na minha vida. Amanhã eu vou ter que continuar pagando minhas contas, vou ter que continuar trabalhando e tô nem rasgando. Agora, se o que a Bíblia diz for verdade, nós temos um problema. E é isso que a humanidade não aguenta. A Bíblia mostra a nossa feiura. Terceiro lugar, as Escrituras nos dizem que Deus pisou a terra, morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. E todo aquele que crê será salvo. É uma coisa tão banal, tão simples, mas impossível de se crer se não for operada pelo Espírito Santo. E por fim, queridos, as Escrituras nos dizem que esse Jesus foi o seu autor. Desde Gênesis até Apocalipse, Jesus estava ali. A bendita Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, operando na pena, na boca, na mente dos seus profetas. Por isso
que Jesus não pode negar aquilo que ele escreveu. E cai por terra essa conversa da igreja emergente, da igreja relevante. Não, nós somos neotestamentários. Não, nós somos bíblicos. Bíblicos, e o Novo Testamento explica o Antigo. Sem o Antigo Testamento não existe Novo Testamento. E é isso que nós vamos ver a partir da semana que vem, conhecendo a bendita Trindade. Queridos, Deus abençoe. Alguma dúvida? Se não falar agora, pode falar depois, não tem problema nenhum. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? E assim nós vamos seguindo, tá? Nós tivemos aqui pela primeira vez hoje a Rayane conosco. Seja muito bem-vinda, viu, Rayane? Tivemos a Camila também. Não sei se tem pessoas aí junto com vocês, mas sejam todos bem-vindos. A Ellen e o Fábio, vocês tiveram semana passada, não tiveram? Vocês fizeram a outra também toda, né? Semana passada tava só eu. Ah, sim. Mas glória a Deus, glória a Deus. Então, não tendo mais nada a falar, finalizamos o nosso encontro e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos aí, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, então. Boa noite. Obrigada. Melhora, pastor. Obrigado, gente. Um abraço.